Prosseguindo no Zwinglio, né? Neste ano, Zwinglio teve contato com o Novo Testamento grego de Erasmo. Nós já estudamos que Erasmo fez uma tradução, né, e publicou o Novo Testamento em grego. E concluiu que deveria deixar de lado os ensinos humanos e ter contato direto com a palavra de Deus. Olha, desses três grandes reformadores que nós vamos estudar, podemos dizer que Zwinglio foi o que conseguiu se afastar um pouquinho mais das doutrinas católicas, né? Ele vai ser o que vai tirar imediatamente as imagens de escultura, crucifixo, abandonar as festas católicas, tá bom? Então ele vai se afastar mais da Igreja Católica, ainda que não totalmente. Bom, George, no seu livro Teologia da Reforma Protestante, na página 113, ele diz: dirigido pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de deixar de lado todos esses ensinamentos humanos e aprender a doutrina de Deus diretamente de sua própria palavra. Nós veremos que Zwinglio terá até debates com o Lutero, tá bom? Para tentar fazer uma harmonia entre as doutrinas deles, mas principalmente na Santa Ceia, ele e Lutero não vão chegar a um acordo, né? Lutero vai chegar a dizer: eu prefiro beber o sangue de Cristo com os papistas do que um mero vinho com Zwinglio, porque Zwinglio ele defendia que o vinho na Santa Ceia ele era só um símbolo. Ele negou a transubstanciação. E Lutero não negou a transubstanciação. Lembrando, o que é transubstanciação? Uma doutrina católica que dizia que no momento que o padre, o bispo ou o papa fizesse a sua reza, a sua oração pelo pão, ele se transformava na carne de Cristo. E quando ele orasse pelo vinho, ele se transformava no sangue de Cristo. Lutero manteve essa doutrina, fazendo uma pequena alteração. Nós veremos mais à frente. O poema de Erasmo, Lamento de Jesus à Humanidade, impressionou Zwinglio, que o definiu como a fusão de piedade e conhecimento de Erasmo. Nesse poema, Erasmo declara: Jesus Cristo, como condutor da salvação, é o único conforto da alma. Esse poema levou Zwinglio a abandonar a crença na intercessão dos santos, né? O que a Igreja Católica fazia, acreditar que cada santo que morresse, ele poderia ouvir a sua oração, tá bom? E interceder diante de Cristo por você. Inclusive Maria, claro, Maria foi uma mulher especial, muito especial, a mãe de Jesus. Nós acreditamos que Maria, ela era descendente de Davi, e é ela que permite a Jesus ter direito ao trono de Davi, já que José, ele não era verdadeiramente pai de Jesus. Nós interpretamos que Maria era descendente de Davi. Você pode observar em Mateus, a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. São genealogias completamente diferentes. A genealogia de Mateus, inclusive o pai, é chamado pai de José, tem um nome, na de Lucas tem outro nome. Porque Lucas teria citado a genealogia de Maria. Então Maria é uma mulher especial, claro, sem dúvida. Porém, ela precisou ser salva como eu e você precisamos ser salvos. E ela não tem a capacidade de interceder diante de Deus por nós. Ela não tem a capacidade de ouvir orações. Em 1519, aí já no período da Reforma, 2 anos após Lutero ter publicado as suas 95 teses, mas vamos lembrar que em 1519 Lutero ainda não tinha saído da Igreja Católica. Lutero continuava ainda como católico, não só divergindo de doutrinas com o Papa. Na verdade, Lutero nunca vai sair da Igreja Católica. O Papa é que vai excomungá-lo, aí ele sai. Mas Lutero, ele manteve o seu contato e continuou se considerando católico.
Inclusive, nós vamos ver aí alguma das doutrinas das 95 teses de Lutero. Vocês verão que nas 95 teses de Lutero ele ainda defende muitas heresias, tá bom? Entre elas a doutrina do purgatório. Em 1519, Zwinglio tornou-se pastor em Zurique, Suíça. Neste período, acentuou as críticas às indulgências, iniciou estudos bíblicos nos evangelhos e epístolas. Utilizava-se também dos escritos de Lutero. No portal da Catedral de Zurique se encontra escrito: a reforma de Ulrich Zwinglio começou aqui em 1º de janeiro de 1519. Então eles ainda trazem essa mensagem até hoje, falando desse reformador. Então, todos esses reformadores, a Assembleia de Deus, como a Igreja Batista também, essas igrejas que não se consideram reformadas, todos esses reformadores, a reforma em si, nós consideramos ela importante para a história, importante até para o cristianismo, porque nós veremos que aos poucos a perseguição vai diminuir. Mas no princípio a perseguição não diminuiu, porque nós veremos mais à frente que a Igreja Católica continuou perseguindo os cristãos, que eram chamados de anabatistas, continuou perseguindo, Lutero começou a perseguir os anabatistas e Calvino também perseguiu os anabatistas. Então, os cristãos, eles deixaram de ser perseguidos só pela Igreja Católica para começar a ser perseguido por católicos, luteranos e calvinistas. Bom, 1º de janeiro de 1519, então, começou a reforma na Suíça. O motivo dessa data ser considerada como pontapé inicial para a reforma na Suíça foi a mudança em relação à pregação da palavra de Deus. Zwinglio anunciou à congregação que não usaria mais o lecionário tradicional. Assim, ele trocou sermões enlatados, que eram passados pelo Papa e pelos bispos de Roma, por isso eu chamei de enlatados, como uma comida enlatada, por sermões exegéticos no Evangelho de Mateus, depois Atos dos Apóstolos e assim por diante. Então, Zwinglio, nesse ponto, ele fez um trabalho importante, fazendo também essa mudança em relação à pregação da palavra de Deus.